Algumas pessoas tentam ficar sóbrias sem a ajuda de ninguém para depois perceber que a tentativa foi em vão. A matemática da recuperação na questão da ajuda não é tão difícil. Quanto mais ajuda, mais chance de ficar sóbrio. Quanto menos ajuda, menos chance. Sem ajuda, sem chance, sacou? Eu tenho uma família abençoada e ela tem me ajudado muito na minha recuperação. A minha rede de apoio engloba outras pessoas, mas hoje eu vou focar na importância da família para a recuperação do dependente químico. Guilherme Coelho está dentro da sua mente. Antes de assistir esse vídeo, pense na possibilidade de chamar o seu familiar ou amigo que estava mais próximo de você durante o uso. Ou então assista até o final e entenda se você deve chamar alguém para rever este episódio. A família serve como uma rede de apoio muito poderosa em diversos casos. Já para alguns será um evite. Mas uma coisa é certa, a família precisará de tratamento. Precisará entender o seu papel no próprio adoecimento, já que os mais próximos dependentes tornam-se codependentes. O significado de codependência será explicado daqui a pouco. Muitas vezes é muito válido checar a possibilidade de reaproximação dos familiares, caso não exista tanta intimidade para que a família auxilie no processo. Hoje é previsto em lei que as clínicas e hospitais gerem um canal para acompanhamento familiar com reuniões ou ligações periódicas. O familiar deve, de algum modo, ser acompanhado. Isso é previsto em lei, hoje, dada a importância com embasamento e evidências científicas do acompanhamento familiar. A família não tem conhecimento, na maioria das vezes, por isso é indicado que a família se trate também. Para isso existem os grupos de apoio para familiares, ou então reuniões em família. Se você é familiar dependente químico, saiba que você tem muito que ajudar, mas dificilmente você sabe como. Então estude a respeito e principalmente cuide-se. Neste episódio veremos o que é codependência e como ela afeta a família. E como a família pode buscar ajuda e tratamento e quais as melhores maneiras da família ajudar um dependente químico. O que é codependência? A codependência é um padrão de comportamento em que uma pessoa se torna excessivamente preocupada com as necessidades, problemas ou emoções de outra, frequentemente em detrimento de suas próprias. Ela é comum, a codependência, em relações onde uma das partes luta com questões como dependência química, transtornos mentais ou comportamentos disfuncionais. Mas pode ocorrer em qualquer relação próxima. Caracteriza-se por dificuldade de estabelecer limites, necessidade de controle, baixa autoestima e tendência a se sacrificar pelos outros. A dependência química é uma doença humilhante. Ela faz com que o usuário entre num processo progressivo de degradação. O indivíduo mais próximo é também aquele que costuma ter mais envolvimento, mais comumente mãe ou então cônjuge. Ao ver o ente querido sofrendo, o parente acaba tentando ao máximo auxiliar e ajudar o usuário para que ele pare de sofrer. Essa intensa preocupação possui uma intenção positiva de cuidado, mas pode deixar o familiar mentalmente instável. Podemos dizer que a codependência possui 4 etapas, sendo elas: primeira etapa, a fase é chamada de negação. A família nega que o parente seja um dependente químico ou que a situação esteja ruim. A família não quer acreditar nessa realidade, tem dificuldade de perceber e se torna alienada, ignora sinais para evitar o próprio sofrimento. Segue-se então para a etapa do desespero. A família acaba percebendo, se dando conta da problemática que o ente querido se meteu, culpando-se pela doença do indivíduo dependente e tentando encontrar respostas, muitas vezes sendo agressiva e com cobranças demais. O controle então surge nomeando a terceira fase. A família acredita que pode controlar o dependente, controlando ligações, saídas, mochilas e gavetas. Cansado então, a pessoa chega à última etapa, exaustão emocional. A família começa a encarar o adicto como doente e a dependência como uma doença, e a buscar tratamento. Na exaustão também pode notar a tentativa do dependente de amenizar ou extirpar as consequências negativas do uso do ente querido, muitas vezes até mesmo facilitando o uso, permitindo que o dependente use em casa, financiando o uso para que o paciente não venda seus pertences ou roube, por exemplo. A codependência é uma doença? Não. No CID 11, Classificação Internacional de Doenças 11, a codependência não aparece como uma doença ou condição clínica oficial. Embora ela não tenha um código específico, seus aspectos podem ser abordados dentro de diagnósticos mais amplos relacionados a transtornos de personalidade, dificuldade de adaptação ou questões psicológicas. Profissionais de saúde mental costumam tratá-la como um fenômeno psicológico ou comportamento aprendido, e não como uma doença formalmente reconhecida. Mesmo assim, a codependência possui tratamento, visto que possui sofrimento também. O indivíduo codependente aos poucos deixa de viver sua própria vida, deixa de se importar com sua própria aparência, fazeres e responsabilidades, afunilando cada vez mais sua visão e reduzindo cada vez mais seu leque de atividades e produtividade. O grande erro do codependente. Existem diversas maneiras da família buscar um tratamento. Entretanto, é muito mais comum vermos o familiar acreditando que a sua salvação está no tratamento do dependente, não na própria, o que é um grande erro, já que muitas vezes o paciente dependente entra em tratamento e o familiar adoecido continua vivendo mediocremente, porque não buscou recuperação como dependente. O codependente desenvolveu esse quadro baseado em seus próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos, estimulados pelo comportamento dos outros. Mas não foram os comportamentos dos outros que adoeceram os codependentes.
Uma vez os comportamentos aprendidos, apenas a exclusão do gatilho ou do estímulo, que nesse caso são os comportamentos do dependente, não são suficientes. Essa falta de tratamento acaba levando algumas vezes o codependente a sabotar a recuperação do dependente para retornar ao status quo, ao conhecido, à zona de conforto, à sensação de valia. Quando o dependente químico começa a se recuperar e ganhar autonomia, o familiar que antes desempenhava o papel de cuidador principal pode inconscientemente agir de maneira que sabote a recuperação. Isso ocorre porque o codependente pode sentir que sua identidade, propósito ou vínculo emocional com o dependente está ameaçada. Algumas razões para esse comportamento incluem o medo da perda de controle. O codependente pode ter dificuldade em lidar com a ideia de que o dependente não precisa mais dele, da mesma forma sentindo-se desnecessária ou sem função na dinâmica familiar. Ciclo de reforço emocional. Cuidar de alguém em crise pode gerar uma sensação de importância ou propósito para o codependente. Quando o dependente se torna mais autônomo, o codependente pode sentir um vazio emocional. Dificuldade em aceitar mudanças. A recuperação do dependente exige que toda a família se adapte. Se o codependente não está pronto para essa transformação, ele pode, sem perceber, agir de forma a manter o status quo. De maneira resumida, o maior erro do codependente é acreditar que não precisa de tratamento. Mas não para por aí. O segundo maior erro do codependente é a facilitação. A facilitação resume-se em atitudes do codependente que promovem o uso de substâncias pelo dependente, visando amenizar o sofrimento dele. Atitudes podem variar em diversos extremos, como apenas limpar o vômito no quarto do dependente, até mesmo ir buscar drogas com ele. Não é incomum, nos estágios finais da codependência familiar, financiar o uso do dependente, permitir que ele use em casa, arcar com os danos financeiros que o ente querido causa. Tudo isso faz parte dos sintomas da codependência. Quando, como já vimos, o familiar ou amigo tenta ao máximo ajudar o dependente. Entretanto, isso não é ajudar, e sim passar um pano para a doença do ente querido e para si próprio. Com medo de ver o dependente sofrendo mais do que já sofre, o codependente facilita esperando que vai amenizar o sofrimento do dependente, mas na verdade está amenizando o seu próprio sofrimento, visto o quanto é doloroso ver alguém que se ama tanto sofrer nas garras dessa doença cruel, que eventualmente levará à morte. Mas por que a facilitação é um erro? Um dos maiores combustíveis para a sobriedade é o sofrimento no uso de drogas. Se o dependente sabe, consciente ou inconscientemente, que sua dor será amenizada quando ele usa, dificilmente ele vai desejar parar. O codependente aprenderá a viver a própria vida e deixar que o dependente viva a vida dele e arque com as consequências dos seus atos. O ciclo vicioso da droga é tão poderoso e tão recompensador que a dor de usar deve sobrepujar todo o prazer do uso de drogas. Isso não é fácil, ainda mais quando o codependente resolve facilitar as coisas. Muitos vão decidir tomar atitudes drásticas para conseguir seguir sua vida, como chamar a polícia caso o dependente comece a ficar muito agressivo. Não permitir que ele use drogas em casa. Outros apenas vão parar de pagar o cartão de crédito do dependente quando estoura e parar de ficar do seu lado quando a euforia passa e chega a depressão do uso. Será difícil, talvez, ter parcimônia e sabedoria para determinar quando e como agir. Não deixamos o ente querido com overdose dentro da nossa casa. Chamaremos a ambulância nesse caso, ou levaremos até o hospital, ou ajudando neste caso. Mas aprendemos que o sofrimento no processo de recuperação é motivação para parar de usar. Para o dependente é importante. Resumindo, deixe claro para você e para o dependente que não vai ajudá-lo a usar drogas, e sim a ficar em recuperação. Enquanto ele estiver usando, o problema é dele. Se ele quiser parar, o problema é da família. Tratamentos. Sabendo agora que a codependência é um fenômeno psicológico que pode ser tratado e que sem o tratamento familiar o dependente terá mais dificuldade em manter a sobriedade, vou abordar alguns métodos de tratamento para o codependente. É importante ressaltar que mesmo que o dependente não se mantenha em sobriedade ou então não queira buscar um tratamento, o que infelizmente é o mais comum, o codependente pode viver uma vida mais sadia com propósitos pessoais e não apenas em função de terceiros. Vamos à nossa lista. 1. Biblioterapia e videoterapia. Uma das maiores armas do codependente é o conhecimento. No início, o codependente certamente terá mais interesse em saber sobre a doença do ente querido e irá pesquisar sobre dependência química, causas, tratamento e maneiras de ajudar o ente querido. Isso não é algo ruim, não. Não é um erro. A dependência química é uma doença de difícil tratamento e seu tratamento tem difícil adesão também. O familiar, na maioria das vezes, não sabe como ajudar, e o estudo vai norteá-lo na melhor maneira de auxiliar o dependente químico. Mas não podemos parar por aí. Caso o codependente continue acreditando que apenas o filho, marido ou esposa, por exemplo, precisa de ajuda, estará cada vez mais alimentando sua própria codependência. Logo, o primeiro passo está na admissão que o codependente, que você, ou então que o seu familiar precisa de ajuda. Então, o estudo do familiar também deve englobar seu próprio estado psicológico de codependência. Várias literaturas, filmes ou vídeos podem ser lidos ou assistidos para que o codependente entenda melhor sobre si, sobre seus padrões de comportamento e sobre o tratamento. Eu vou sugerir a literatura dos grupos de Anônimo, Naranon, Yalanon e Amor Exigente. Eu vou falar mais sobre isso no próximo tópico daqui a pouco.
Outra literatura sugerida por mim é o livro da Melody Patch, Codependência Nunca Mais. Eu gostaria de sugerir um filme também, 4 Dias com Ela, que aborda a dinâmica de uma dependente, sua mãe, extremamente codependente. Mas lembre-se, essas opções são apenas preferidas por mim, mas a gama de outros títulos disponíveis é enorme. Vale ressaltar que não há promoção praga aqui nesse vídeo. Salas de anônimos. Já vimos que salas de anônimos são de relativa importância no tratamento do dependente químico. Vimos isso no episódio 1. Olha aqui no card. Salas como Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos são direcionadas exclusivamente para o público dependente. Entretanto, há também salas direcionadas para familiares. Esses locais possuem um programa extremamente similar ao da Irmandade para dependentes. São elas o Naranon, familiares dos narcóticos, Alanon e Alatim, familiares dos alcoólicos, e também o Amor Exigente, criado pelo Padre Haroldo. Visto todas as opções, a sugestão é que o codependente frequente conheça e experimente essa metodologia de tratamento em grupo. Nesses grupos, o codependente conhecerá uma programação de tratamento baseada em 12 passos. Conhecerá diversas pessoas que passam ou passaram pela mesma problemática, que já entregaram a vida nas mãos da adicção do ente querido e que hoje recuperaram sua própria autonomia. Muitas vezes o familiar sente-se sozinho, acreditando que aquilo acontece apenas com ele. Logo, apenas o fato de saber que outras pessoas também passam pelo mesmo já é um alívio. Identificação, conhecimento e empatia são alguns dos benefícios encontrados nessas salas que salvam vidas durante décadas. Esses grupos também possuem literaturas próprias que poderão servir como biblioterapia para o codependente, como já falei. Auxílio profissional e religioso. Nesse tópico incluirei terapia holística, psicoterapia, psiquiatria ou terapia medicamentosa, e até mesmo a religião. Muitas vezes o codependente sente insônia ou só consegue dormir quando o dependente chega em casa, por exemplo, ou então passa por quadros de ansiedade e depressão. Todos esses sintomas ou possíveis doenças podem ser amenizados com o tratamento medicamentoso. Logo, o psiquiatra pode ser de muito auxílio nesses casos. A terapia também pode ajudar muito o paciente codependente a encontrar padrões de pensamentos e comportamentos disfuncionais, fornecer psicoeducação e ajudar a elaborar pensamentos disfuncionais e erros cognitivos. Até mesmo tratar traumas e problemáticas fora da codependência, sintomas paralelos aos da codependência que muitas vezes se sobrepõem. O tratamento desses sintomas adjacentes certamente ajudarão também no tratamento da codependência e, como consequência, melhorar o estilo de vida do familiar e a ajudá-lo a fornecer auxílio ao ente querido dependente. Dentro dessas terapias, temos diversos formatos. O formato individual, onde apenas o codependente fará a sessão, e também a sessão familiar, onde poderá ser feita em duplas, marido, esposa, mãe e filho, por exemplo, ou então em grupo com mais pessoas, com mais familiares. Essa abordagem tem se mostrado de extrema importância e eficácia. Sendo assim, o relacionamento entre os membros da família melhora e também seus respectivos sintomas. O familiar religioso pode também procurar auxílio em uma igreja ou templo. Os líderes religiosos, mesmo sem conhecimento científico da doença, podem trazer apoio. Pode-se criar laços sociais com membros do centro religioso, bem como fornecer esperança e fé ao codependente. Muitos familiares deixam de lado sua espiritualidade e seu laço religioso devido aos cuidados com o ente querido. Retornar à religião pode ser o início da retomada das atividades deixadas de lado. Mas afinal, o tratamento da codependência e do familiar pode ajudar o dependente? A resposta é sim, claro! Vamos então checar a importância da família no tratamento do dependente. A família desempenha um papel essencial no tratamento da dependência química do ente querido. Sua importância vai além do suporte emocional. Ela pode influenciar diretamente o sucesso ou fracasso do processo de recuperação. Aqui estão os principais aspectos desse papel. Ambiente de suporte e acolhimento. Um lar que oferece apoio sem julgamentos ajuda o dependente químico a se sentir valorizado e motivado a buscar mudanças. O aspecto social da doença vai certamente ser fundamental no apoio da família. Um ambiente disfuncional com relações tóxicas trará gatilhos emocionais e possíveis lapsos para o dependente. Muitas vezes a dependência química está relacionada diretamente a dinâmicas familiares, como codependência, conflitos ou falta de comunicação. Reconhecer e trabalhar esses padrões é crucial. 2. Permissão. Quando a família compreende que a dependência química é um transtorno crônico, ela pode oferecer suporte mais eficaz, reduzindo preconceitos e expectativas irreais. Através da psicoeducação, ou seja, do conhecimento familiar sobre a doença do dependente, o familiar entende que a facilitação pode muitas vezes ser prejudicial. Logo, uma das maiores formas de ajudar o dependente é permitindo que ele arque com as consequências dos problemas, ou seja, permitindo que ele sofra. 3. Prevenção de recaídas. Um ambiente familiar saudável e estável ajuda a minimizar os gatilhos emocionais e sociais que podem levar a recaídas. Talvez a família chegue à conclusão, junto ao dependente, com o pedido dele, obviamente, de que o dinheiro e seus cartões deverá ficar sob a custódia da família, que não se deve ter bebidas alcoólicas em casa. O familiar pode ajudar levando o dependente para as reuniões até
que o mesmo se estabilize. Existem muitas maneiras de ajudar o dependente, mas esse é o mais difícil item deste tópico. Porque ajudá-lo demais, mesmo durante a recuperação, vai alimentar tanto a codependência familiar como a dependência do ente querido. O uso de drogas, como eu já falei no episódio sobre erros cognitivos e mecanismos de defesa, é uma forma de regressão. Não querer lidar com a responsabilidade. Se a família continuar cuidando intensamente do dependente, o mesmo terá dificuldade de amadurecer em recuperação e manter a sobriedade. Por isso é extremamente importante acompanhamento terapêutico de ambos. O familiar terá dificuldade em identificar se suas atitudes estão ajudando ou prejudicando o codependente. Já que não é possível generalizar, a dependência é extremamente individual. Para alguns, ter certos tipos de liberdade será prejudicial e para outros não. Após alguns tópicos de psicoeducação, passaremos para a atividade da semana. Atividade. Para acessar a atividade, procure pelo link na descrição do vídeo. Essa atividade, como todas as outras, é direcionada para o dependente químico, já que toda a mentoria foi feita para esse público. Iniciamos então com a pergunta: quais são as 5 pessoas mais próximas de você ou mais importantes da sua vida? Essa questão te ajudará a elencar pessoas que você mais se importa. Certamente, após a atividade da rede de apoio, você já sabe quem são. Prosseguindo, temos a pergunta: como é sua relação com sua família, amigos, possíveis codependentes, pessoas próximas? Logo, a próxima pergunta: como sua família pode te ajudar? Agora determine como está a sua conexão com essas pessoas que você destacou na primeira questão. Na próxima pergunta: quais são os aspectos do relacionamento com as pessoas mais próximas de você que você gostaria de modificar? Sendo assim, vamos refletir sobre essas relações e então o que queremos melhorar ou modificar. Pensaremos também como podemos melhorar nossos relacionamentos. Na última questão, uma sugestão e não uma pergunta, que diz: converse com sua família e busque identificar juntamente com eles quais são as melhores formas para te ajudar. Explique brevemente o que é codependência e a importância do tratamento para eles, tanto no seu tratamento como para a vida deles. Sugira que eles assistam um vídeo. No início do vídeo eu já sugeri que você chamasse alguém para assistir com você, mas agora que você já assistiu, sabe se deve chamar ou não. A sugestão de chamar continua de extrema importância devido à importância da psicoeducação para o familiar. Conclusão: a recuperação do dependente químico envolve o apoio da família, mas também exige que o familiar busque tratamento para si, aprendendo a estabelecer limites saudáveis e a lidar com os efeitos da codependência. Se você é familiar de um dependente químico, saiba que é possível buscar ajuda e tratamento. Não deixe de cuidar de si mesmo, pois só assim poderá realmente ajudar quem você ama. Voltando o foco para você que assistiu essa mentoria até o final, você provavelmente está há 10 semanas sóbrio. Me diga como foi para você nossa jornada de 10 semanas. Coloque nos comentários. Agora você está fortalecido, armado para vir em sobriedade. Lembre-se que um dia de cada vez podemos ficar em sobriedade constante. Curta se você gostou e não esquece de seguir o canal e ativar o sino para os próximos vídeos. Agora o coelho está saindo da sua mente e tchau!